Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro. Voltei para conversar um pouquinho com vocês sobre este livro tenebroso, estranhíssimo. Canção de Ninar, dessa autora Leila Slimani, acho que é isso, que é assim que se pronuncia. Ela é franco-marroquina, bonita ela. Esse livro ficou bem hypado, né, o Canção de Ninar. Muita gente leu, tem bastante resenha entre os booktubers, e eu percebia também no Instagram muita gente falando sobre ele. Ele é desse selo Tusquets, da editora Planeta, e esse selo eles editam livros bastante interessantes, assim, bem fora da casinha, digamos assim. Bom, se você não conhece, tava numa bolha aí, nunca ouviu falar deste livro, é um livro curtinho, são 191 páginas, e é um tipo de livro que dá para ler numa sentada só, assim, tranquilamente. Primeiro porque é um livro com uma narrativa crua, assim. Segundo que são capítulos curtos, e cada capítulo deixa sempre uma ideia do o que você quer compreender. Porque se você não conhece a história, logo na primeira página a gente já sabe que a babá assassinou as duas crianças de um modo bastante brutal, assim. Ela matou-os violentamente. E aí volta no tempo e a gente vai conhecer então a história da Louise, que é a babá, e o casal, a Miriam e o Paul, acho que é isso, né? Paul. E eles vão contratar essa babá. Então é uma história relativamente simples, é uma tragédia, mas com uma história relativamente simples, não teria muito o que falar sobre isso. Entretanto, a forma como a escritora decidiu contar essa história é que é bastante interessante. Primeiro começando já pelo que vai ser, o que seria o desfecho da história, né? Começando pelo fim. E você tem uma ideia de que ela vai conseguir te contar, então, em detalhes, por que essa babá matou essas crianças. E o que é mais interessante, e isso eu não acho que seja um spoiler, até porque todas as resenhas, eu não assisti muitas, claro, eu assisti dos meus conhecidos, né? E das pessoas que me interessavam, é que ela não vai contar, assim, tudo. Muita coisa vai ficar em aberto, mas propositalmente em aberto. Eu vi muita gente falando assim, ou até no Instagram, assim, a autora deixou algumas brechas, mas eu percebi, pelo menos, é a minha opinião como leitor, não sou especialista, de que não houve brecha nenhuma nesse sentido. Ela não vai, ao final você vai ficar com alguns pontos de interrogação, mas que você consegue, assim, ao longo da história, se você voltar e tentar compreender qual era a relação que essa babá tinha com essa família. Quando eles vão, a Miriam ficava em casa, já era formada, mas decidiu ficar em casa. É aquela classe média que a gente conhece bem aqui no Brasil. Enfim, e essa mulher de classe média, esse casal moram num apartamento que eles acham pequeno, um apartamento bem bagunçado, eles queriam que fossem maior, eles queriam, sabe, crescer, e o salário do Paul não era muito interessante para isso, não permitia, ele não tinha uma perspectiva profissional, e ela decide voltar a trabalhar, mas mais por vontade do trabalho em si do que pelo dinheiro, até porque pelas contas que eles fizeram nem valeria tanto a pena assim o salário que eles pagariam para essa babá. Fizeram uma pesquisa, colocaram anúncio, enfim, agência, e encontraram uma babá que veio como uma salvadora, porque ela era perfeita, esquisitamente perfeita, assim. Ela fazia tudo o que uma babá deveria fazer e fazia muito mais. Ela limpava a casa, ela lavava roupa, ela deixava o jantar pronto, e ela começou a tornar a vida daquele casal assim, quase perfeita. E isso já causaria estranheza. E você vai a cada capítulo conhecendo um pouco da história dessa babá. Então tem alguns capítulos que são interessantes, quando ela leva as crianças, por exemplo, para o parque e encontra as outras babá. Ela só tinha uma amiga, era uma pessoa muito solitária, e a menina não era nem bem uma amiga de verdade, a menina insistiu demais para ser amiga dela, também babá. Isso me lembrou muito as cenas que a gente vê, por exemplo, quando você vai em Higienópolis, no parque ali que tem em Higienópolis, aqui em São Paulo, a gente vê as babás com as crianças, né? Assim, não estou fazendo nenhuma crítica a quem precisa trabalhar e precisa recorrer a ter uma babá para isso, em absoluto, né? Não é nenhuma crítica nesse sentido, mas a relação patrão
empregado fica muito escancarada nessa obra, assim. Eu não pude deixar de fazer relações com a vida que a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, mesmo essa história se passando na França. É um livro bastante angustiante, é um livro, é uma leitura, perdão, é uma escrita crua, sem floreio, sem poesia, muito rápida de se ler e ao mesmo tempo bastante angustiante. Muita gente ficou chocado com a tragédia em si, mas eu acho que isso não foi um livro que me chocou tanto assim, não. Eu não fiquei perturbado com ele, tal. Mas é um livro impactante, eu diria. De fato, é um livro bastante impactante. Eu recomendo bastante, se você gosta desse tipo de livro, de thriller psicológico, assim. Entretanto, ele não vai ter aquela historinha, né, começo, meio e fim. No final do livro você vai ficar assim, você já está impactado pelo crime que foi cometido no início, você sabe disso, mas não necessariamente que vai haver uma solução plausível para que você, então eu entendi o que essa mulher, por que essa mulher fez isso, né? Não necessariamente isso vai acontecer de forma explícita, ele explica, mas não de forma explícita, não de forma clara. Por que ela fez isso desta maneira, inclusive. Mas esse casal também é um casal bastante estranho, assim. Os personagens vão se revelando aos poucos, a cada capítulo você consegue perceber a personalidade deles. E no final você entende, você fala, eles também eram um casal muito estranho, se aproveitavam bastante da situação que a própria babá criava de tentar criar um lar perfeito ali, como se fosse a casa dela. Ela tomava conta como se fosse a casa dela. E isso não é muito incomum acontecer nesse tipo de relação patrão-empregados, do tipo a vida pessoal dessas pessoas fica em segundo plano e toma-se conta da vida dos filhos como se fosse eles mesmos, né? Enfim, deles mesmo, enfim. Mas é um livro bom, cara. É um bom livro, assim, meio. Não é um livro que você fica assim, ai meu Deus do céu, mudou minha vida e tal. Não, mas ele é um livro impactante. Sim, é um livro que você tem que ter um pouco de estômago pra ler. Um bom psicológico, acho que já funcionaria, não estômago. Beleza? E é isso aí, ó. Recomendo, viu? Muito bom, muito bom. Depois eu vou fazer resenha sobre alguns livros, só mostrar o que eu li. Eu li o belíssimo do Guilherme Del Toro, A Forma da Água. Putz, lindo. Nossa, acho que foi o livro mais bonito que eu li no ano. Eu li da Maria Ribeiro 38,5 e li Tudo que eu sempre quis dizer, mas só consegui escrevendo. Vou fazer resenha sobre esses dois livros. Eu li o livro de autoajuda do Mário Sérgio Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos, mas eu li mais porque eu gosto muito dele, professor, como eu, mas bem melhor, evidentemente. E ele me ajudou, na verdade, por conta da minha vida pessoal, assim. Foi um livro que eu consegui tirar alguns ensinamentos para minha vida profissional, porque a minha vida profissional mudou um pouco. E eu recebi da autora Aline Bay O Peso do Pássaro Morto, que eu também li, e este livro é do caralho. Esse eu chorei. Aí, ó, é difícil eu chorar num livro. Esse eu chorei no final. E ele é um livro bem diferentão, mas eu vou fazer resenha sobre ele também. Além disto, cadê? Eu li esse livro que eu chorei no final também, Mar Morto, do Jorge Amado. Quero fazer muito a resenha só dele. Putz, que livro lindo. Ele era jovem quando ele escreveu e tem um bilhetinho da Zélia Gattai no final aqui. Casalzinho lindo, né? E o que eu estou lendo? O outro eu não vou pegar, que tá lá no quarto. Eu tô avançando com Lugares Distantes, do Andrew Solomon. Assim, só que tem alguns artigos aqui que são repetidos, tanto do livro, os outros dois que eu li, O Demônio do Meio-Dia e o Longe da Árvore. E, assim, eu gostei mais dos outros dois, mas me parece que ele lançou um outro livro sobre suicídio. Eu já fiquei encafado, tal, que eu quero ler, porque eu gosto dele. Mas eu tô lendo aos poucos, um artigo por semana, sei lá, que página que eu tô? 100 e pouco, acho que é isso. E eu ganhei da minha aluna, Ellen, da Daniela Arbex, que ela sabia que eu queria ler, Todo Dia, Mesma Noite. Eu já comecei a ler, eu ganhei na sexta-feira. Eu tô no comecinho, tô na página 40. E, bom, eu adorei o Holocausto brasileiro, que a Daniela Arbex escreveu.
Esse livro conta a história da Boate Kiss, né? E a Ângela, do Ao Sol no Quintal, falou que foi um dos livros mais tristes que ela chorou tudo. Então, tô gostando bastante, né? E ela escreve muito bem, essa jornalista. Eu acho ela tão bonita, eu acho ela bacanona, assim, enfim. Eu gosto dela, assim, acho ela uma mulher que resolve se inclinar a fazer jornalismo com uns temas tão, né, pesados, assim. Não sei o que essas pessoas têm na cabeça. O Drauzio Varela dizia que ele não conseguia explicar por que ele gostava de trabalhar no Carandiru. E ele ia de graça, hein? Bom, enfim, foram essas as minhas leituras. Recomendo para você ler esse livro. É bem legal, bem impactante. É um livro de travar os dentes. E é isso aí. Depois eu volto para fazer as resenhas dos outros livros, tá bom? Um beijo para vocês. Se inscreve no canal, sempre esqueço de falar isso. Se inscreve no canal e dá aquele joinha, ajuda a gente pra caramba, tá bom? Um beijo. Tchau.